Bem-vindos ao Connect Executive Cash. Estamos aqui para mais um episódio falando sobre governança, liderança, carreira e outras temáticas. Vocês vão ver que no decorrer da nosso bate-papo é muito mais para gerar reflexões, insights, e estou com 3 grandes convidados que a gente já vai contar um pouquinho para vocês. Então fiquem aqui conosco, nos acompanhem para a gente falar sobre uma temática que a gente está circulando. Quando a gente fala de liderança, quando a gente está falando do enigma de estar conseguindo engajar em tempos tão complexos, então vai ser um pouquinho da nossa pauta, trazendo para o mundo tech os desafios que todo mundo está tendo aqui hoje. Então, mais uma vez, super obrigada por terem aceito. Então, apresentando rapidamente, mas eles já vão se apresentar. Então, estou com o Carlos Eduardo Maia, com a Amanda Cassola e estou com o Alexandre Garaboto, que a gente já vai contar um pouquinho da trajetória, e trazer um pouco aí da expertise. Então, pessoal, começando por você, eu já te chamo de Ali, vamos lá, Ali. Bora lá. Então, conta um pouquinho da tua jornada, Para quem não sabe, ele cai no mundo de RH, ele já vai contar um pouquinho disso. Mas, assim, quais foram grandes marcos que você começa a observar que quando a gente fala de liderança, você não está liderando um processo propriamente, você está com os desafios de pessoas e muitas outras complexidades iminentes desse processo. Então, traz aí um pouquinho deste grande marco da tua carreira. Boa, Sil. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer dividir aqui, Maia e Amanda, o bate-papo com vocês. Eu tenho uma jornada em alguns segmentos, né? Passei por segmento de alimentos, passei por segmento de bebidas, atualmente no segmento de cosméticos. São segmentos de indústria bastante diferentes, né? Com margens diferentes, processos diferentes, contextos diferentes, e sempre atuei em áreas técnicas, né? Então, passei por várias áreas que compreendem o mundo de operações. Indústria, manufatura, logística, planejamento. E em 2020, no Grupo Boticário, tive a oportunidade de fazer uma migração para liderar uma área de RH, né? E acredito que ao longo dessa jornada, talvez esse desafio tenha sido o desafio que me fez repensar um pouco o tema de processos, né, e gestão de pessoas, porque quando você é de uma área bastante técnica, como manutenção, engenharia, o processo acaba sendo o centro de gravidade de qualquer discussão, né, o dia a dia, a rotina, resultado, metas, objetivos. Enquanto no RH, muitas vezes, a temática é mais subjetiva, né, e não tão estruturada por processos. E talvez essa mudança de carreira de uma área técnica para RH tenha sido o estalo de entender que processo acaba aceitando tudo, né? A forma que você quiser construir um processo, você constrói, enquanto gestão de pessoas é basicamente, de forma bastante simplista, a gestão de dilemas, né? Então é quase, na minha experiência, quase que impossível ter uma certeza quando você vai tomar alguma decisão que envolve pessoas. Então, o processo aceita tudo, enquanto a realidade é bem ambivalente, né? Então, a gestão de pessoas tende a isso. Então eu tenho aprendido muito o contexto, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, de engagement gap, né? É um pouco do que eu tenho visto também, um pouco do que eu tenho estudado e conversando com vários colegas também do meio, que o mundo tem, talvez, perdido um pouco a mão na forma como ele encara o engajamento, né? Muitas empresas compram o engajamento através de camadas de benefícios. Então, salário, benefício, uma máquina de café diferente, uma sala de descompressão, quando, na minha opinião, o engajamento é mais sobre o ser do que ter, né? E aí o engajamento muitas vezes vem pela causa, pelo porquê eu faço o que eu faço, por acreditar no propósito da empresa, por engajar nesses critérios. Então, esse tema é fascinante porque ele tem N possibilidades, N perspectivas, mas eu tendo a acreditar que o olhar das empresas para essa perspectiva de engajamento, quando olha por ser e não por ter, tende a ter mais sucesso do que tecnicamente olhar só por ter. E aqui você traz um gancho, que quando a gente fala de gestão de pessoas como um todo, se for resgatar lá no passado, a gente fala de pirâmide de Maslow, das prioridades, depois vai falar do salário que não é psicológico, aquela coisa toda, mas tem todo um lado muito forte mesmo, deste senso de pertencimento, do brilho nos olhos, de outras coisas, que ele tá mais sutil de como realmente resgatar e fortalecer, né? Então esse vai ser um dos ganchos aqui que a gente vai estar falando.
Mas vamos para você, Carlos, né? Vamos lá. Conta um pouquinho, né? Você já passou por vários segmentos, a gente tá falando das suas mudanças, enfim, Sim, de locais, regiões, e aí você consegue ter alguns elementos de culturas diferentes, jornadas diferentes e tudo mais, mas um ponto em comum, que provavelmente todas elas você vai ter, é que a gente tá vendo que as carreiras, o engajamento, ele não é construído uma receita de bolo que eu vou lá e implemento na empresa A, ou B ou C, mas de uma sequência de coerência, de decisões, de uma série perfeito. de outras coisas. Então, né, traz pra gente um pouquinho da tua trajetória e um pouquinho da tua expertise já nessa ótica. Vamos lá. Prazer, muito obrigado. Um prazer estarmos juntos aqui para essa troca. Ah, como a Lê, eu também naveguei em diferentes setores, mas sempre enquanto profissional de RH. Trabalhei em alimentos, em energia, em cuidados pessoais, em farmacêutica, no mundo da moda. E agora, desde setembro do ano passado, eu sou o diretor de RH da Positivo Tecnologia. Então, vim para o mundo de tecnologia. Mas o que não muda? O que não muda é que gente está no centro das organizações e eu sempre fui curioso sobre como as pessoas podem fazer a diferença, né? Como elas podem fazer a diferença na vida delas e impactando outros e construindo negócios e transformando organizações. Minha curiosidade para trabalhar com pessoas, ela começou na faculdade, eu lembro que está muito conectado com o tema de engajamento, que me formei na FGV e a gente se questionava, né? Por que numa escola tão grande de administração não tem nada que fale de RH? Era muito pouco o conteúdo da faculdade disponível para discutir gente, né? E eu acho que aqui só um adendo, né? Pelas falas que a gente tem, ainda continua sendo na maioria dos cursos, né? Exatamente. Então a gente ainda não capitalizou algumas coisas que a gente sabe ainda que é bem. Exatamente. E aí a reflexão é exatamente essa. Como na época a gente impulsionou e criou um movimento para discutir mais o papel das pessoas nas organizações, como empresa júnior naquela época, e hoje, qual é o principal tema executivo? Pelo que a gente é sedento a todo momento e todas as pessoas que nos procuram em RH, elas estão almejando o papel da liderança, como elas cuidam, como elas desenvolvem os times, como elas transformam os times delas em times de alta performance, super engajados, para fazer o melhor possível. E aí, curiosamente, todo mundo vem tentar preencher esse gap só quando chega num nível de alta liderança ou quando a gente está nas grandes discussões dos temas de negócio que a gente percebe que o que está faltando é realmente clareza. E estou muito alinhado com o que o Ale trouxe já na abertura dele. Hoje o grande desafio, e quando eu olho a minha trajetória, é que as pessoas ou delegaram para a organização essa responsabilidade sobre a vida, o engajamento, o propósito delas, e ou as organizações insistiram para que as pessoas se conectassem demais com o propósito, concedendo benefícios e caminhos que teoricamente facilitariam o engajamento, mas eles garantem talvez só a primeira camada dessa conexão, né? E o que eu vejo que para mim fez muita diferença, é o que eu tento fazer enquanto líder de RH também é quando a gente consegue despertar mais o autoconhecimento nas pessoas, fazer elas entenderem como o trabalho faz parte da vida delas, fica mais fácil a gente mostrar a importância delas e como elas podem criar soluções lá dentro. Não é um caminho fácil, mas é a forma não tradicional que eu venho tentando discutir o tema, né? Para começar a transitar e a trazer um pouquinho Não, e acho que aqui de você trouxe um reflexão. elemento importante, cultural, inclusive. Quando a Sim. gente olha para o Brasil, trabalho é meio que como se eu tivesse que pagar um castigo. Culturalmente, a gente fala, Sim. tem que trabalhar, ó, não sei o quê. Não como uma questão que eu tô agregando valor, movendo sociedade ou algo do gênero. Então, assim, você já é como se você começa a trabalhar pensando no dia que aposenta, porque até lá tem que pagar um pedágio, Perfeito. né? Então, você não consegue encontrar o valor. E aí, quem tá prestes a se aposentar e tudo mais, é o quanto que agrega, o que Sim. ficar parado que vai realmente te afetar em outros aspectos. Mas ainda culturalmente, acho que tem um peso muito forte como algo que realmente te prejudica, ou que te suga, ou algo do gênero, não que te realiza, que é o outro contraponto, né? Sim. O entender como ele faz parte da sua vida, a gente falava um pouquinho no Esquenta, né? Aham. Eu estou feliz com a minha mudança para o novo desafio, como que eu estou chegando nessa cidade nova. Já morei em 16 cidades, né?
eu falo, eu sei muito bem o lugar do trabalho e como eu equilibro hoje minha vida, minha família, meu filho, minha esposa, o tempo que eu dedico a eles, o tempo que eu dedico aos meus hobbies, para saber o lugar do trabalho, para não colocar todas as fichas em um pote só, né? Acho que a grande discussão hoje é como que eu viro um caminho enquanto RH para que a gente organize uma cultura, um ambiente para que as pessoas saibam que lá é um ambiente que ela vai experimentar, vai aprender, vai se desafiar e vai nutrir o restante da vida dela. Não pode ser o fim, ele tem que ser um meio. E por muito tempo eu entendo que muito das teorias e muito das práticas, como a gente falou e como você começou trazendo, né, Ale, elas levavam a gente a querer, ó, aqui tem que ser tudo perfeito, porque o café, o pimbolim, a sinuca, o happy hour no final do dia, Tudo girava tudo em torno. girava em torno do trabalho, né? A vida ficava em pouco segundo plano. Temos que retomar esse equilíbrio, né, para que as pessoas cheguem lá e estejam com energia para aquele momento, mas que depois ela possa respirar e construir outros momentos também. E até pensando, né, todo mundo já ouviu no mundo de RH do tipo: "Ah, você deixa trabalho, né, os Sim. problemas pessoais na porta". Para as pessoas não vai ser assim, nunca foi. Mas acho que tem uma ilusão de ótica, né, de achar que você separa por Sim. compartimentos, e na grande maioria você vai ser único, né, integral com os desafios e as ambiguidades. Ah, mas bacana, vai ter bastante aí pra gente continuar. Sim. Mas Amanda, conta um pouquinho de você, tua trajetória, né? Quando a gente tá falando de liderar uma área de negócios, que de novo, quando a gente volta a falar de engajamento, tá na veia. Acho que é a área mais curta de ciclos, de falar assim, putz, eu bati meta, superei meta, aquela coisa toda, de brilho dos olhos. Mas também é uma das áreas que eu vejo o maior desafio de conseguir conectar e ver realmente o sentido. E já pegando o gancho, você acabou de voltar do FXSW. Então, para quem está nos ouvindo e não sabe, é um grande evento de inovação que acontece em Austin, já está aí com uma série de, acho que 40 anos, completou né? esse ano. Então, com trilhas inéditas, né? E uma delas é muito focada também em toda a parte de futuro do trabalho, tendências e tudo mais. Então, conta um pouquinho o que te levou pro FX. Tá bom. E a gente, ao longo do podcast, vai, né, provocar você um pouco mais de quais insights vocês nos traz. Tá bom. Silvana, primeiro, obrigada, tá, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Mai, e Alexandre também. Bom, eu sou Amanda, para quem não me conhece, eu sou diretora executiva de Revenue na Flash. Basicamente, eu cuido de algumas áreas de negócios, né, desde pré-vendas, vendas, pós-vendas também. Bom, sempre trabalhei com isso, acho que eu não tive outra experiência, não sei, em área de negócios, então eu trabalho numa área que eu estou habituada a lidar com muita pressão, né, o tempo todo. Acho que é um desafios ali do ambiente comercial, acho que é esse, né, você lidar com entrega de resultado, alta pressão, enfim. E desde muito cedo eu sempre entendi que é muito difícil você falar de resultado sem falar de cultura, e muito também difícil você falar de pessoas sem falar de decisão, né. E eu acho que vem, para mim, assim, no meu contexto, o que baliza, talvez, o que sustenta ou destrava um time, seja ele qual for, é a qualidade das decisões que a liderança toma, né? Então, quando eu fui para o South by esse ano, eu fui ano passado também, confesso que ano passado eu fiquei meio perdida, tá? Foi meu primeiro ano, eu não sabia muito bem o que fazer, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, tá? São muitas palestras, etc. E esse ano eu fui um pouco mais consciente do que eu estava buscando, etc. Eu tenho um time de 40 pessoas, né? Ainda assim, é uma área, é uma estrutura pequena, perto do que a gente faz. A gente tem 1.300 colaboradores hoje dentro da Flash, mas eu cuido de corporate, né? Que são empresas ali de mais de 3.001 colaboradores, empresas que a gente denomina as empresas grandes, né? E eu escolhi para o South by esse ano muito olhando, óbvio, né? Você bem disse, né? O South by tem trilhas de tudo quanto é jeito. Tem trilhas de música, tem trilhas de comportamento, de futuro do trabalho, de tecnologia. Mas o que ficou muito na minha cabeça aqui, que eu queria até mencionar e que vai muito de encontro que os dois falaram, eu acho que tem. Primeiro, é que não falta dado hoje em dia, né, nas organizações, né? Então, a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem uma falta de decisão nessa, né, o que fazer com esses dados todos. O segundo é que o mundo também parou de ser linear, né? Então eu vou falar um pouco para vocês também como foi a palestra da Amy Webb esse ano. Então ela basicamente fez o velório ali do relatório de tendências, né, para falar de convergências esse ano. O mundo tá tão rápido que não dá para falar de tendências mais, né?
E o terceiro e último para mim foi, que eu acho que isso veio um pouco da ideia no ano passado, mas esse ano ficou muito mais forte, que vocês também mencionaram, que é o viés mais humano das coisas, né? As pessoas realmente querem sentir, acho que muito da sua fala, né? Elas querem sentir que elas importam, né? Muito mais do que pertencer a um lugar, né? Então, acho que levando muito em contrapartida disso, falando até, puxando o tema de engajamento que a gente falou agora, eu fui numa palestra da Bill Wallace, que fala muito sobre isso, né? Que não é só estar dentro, né? Não é só você sentir que faz a diferença, mas que seu trabalho impacta, né? Como você Sim. falou agora, impacta a vida de verdade, conecta, né? O que a gente vê na prática. Porque tem muita empresa que, como você disse, né, dá benefício, dá um monte de coisa, mas ao mesmo tempo tem esse discurso e na contrapartida no dia a dia as pessoas não se sentem dessa forma, elas não se sentem relevantes, né? Então, eu acho que nessa ida foi um convite talvez para nos conectar um pouco com a humanidade, sabe? Das pessoas. A gente está muito imerso na tecnologia, na AI, etc. E a gente esquece um pouco do que a AI não pode entregar, que é coisas que só o humano consegue, sabe? A empatia, coisas do gênero que talvez nenhum agente ou nenhuma tecnologia consegue te entregar. Não, mas beleza. Eu esse ano não consegui ir no FX, mas eu fui no ano passado. E parecido com você, que, né, foi minha primeira oportunidade, dá aquela sensação do tipo, meu Deus. Porque é tanta coisa. E a primeira palestra foi da Cashley de abertura. A Cashley, ela trouxe o elemento que ela fala muito de uma saúde social. Então, quando a gente fala da saúde emocional, a física sempre foi muito tratada. A emocional, ela fala do crescimento que teve nos últimos anos, das pessoas falarem, principalmente pós-pandemia, mas que o social a gente explora pouco. Que é o senso realmente de você tá se relacionando, pertencendo, os grupos, as próprias estratégias, se você olha de marketing, estão mudando para a comunidade, esse senso de pertencimento, tem uma série de outras coisas. E aí, quando né, pegando até você já, Ari, para seguir, um dos temas que a gente vê muito quando a gente fala de conexão é como se conectar, inclusive, né? Se você pega nas nossas casas com os filhos, muita tela, muito isso, nos escritórios não tá diferente, porque mesmo que você obrigue um presencial, ainda é muita coisa no remoto. Você não se conecta com as pessoas, tá um mundo muito de distrações, né? Então, acho que tem um desafio muito grande. E tem uma confusão de colocar em um lugar o que é a felicidade. Então, assim, felicidade no trabalho, né? Aquela moda do que eu vou fazer, que indicadores que eu vou criar. Como se a responsabilidade de alguém ser feliz vai pra caixinha da RH. Né? Tipo, ó, caixinha do RH resolve, cria um Chief Felicity Officer lá, né? Então, muito estratosférico, mas é uma brincadeira à parte, mas a gente sabe que acontece. Então, traz um pouquinho da tua ótica nesse sentido. Acho que tem uma pesquisa bem interessante que a Flecha também encomendou no ano passado, que é a pesquisa Engaja SA, que é uma parceria que tem com a FGV, mas que ela traz elementos, inclusive, que nunca a gente teve, né, com valores tão altos de investimento, e uma série de práticas, mas com retorno tão baixo de engajamento. E a gente vê isso na prática. A gente tenta se desdobrar fazendo várias ações, várias iniciativas, mas na outra ponta, aquele brilho nos olhos, aquele encantamento, a gente sabe que está perdendo e aí a gente não está vendo alguma coisa. O que a gente está deixando passar? Eu costumo falar do tema de felicidade, que felicidade é um estado emocional volátil. Temporário, né? Super E se a temporário. gente só é né? feliz porque em algum momento foi infeliz, porque senão... Exato, Tem uma exatamente. base de comparação. Né? Até a própria, né, o conceito de hedonia fala um pouco sobre isso, né? Aquele lapso de alegria, Sim. aquela perda e depois um estado de platô normal. Até quando, né, você conquista alguma coisa que você sonhou, né? Até um parênteses, né? Esses dias conversando com um colega, sonhava em comprar um determinado carro lá, ele conseguiu comprar o carro, no dia que ele foi retirar o carro, ele viu um outro carro na concessionária e falou, puxa, aquele carro poderia ser o meu próximo carro. Meu Deus. Ele nem tinha entrado no carro novo. Então, assim, a felicidade é um pouco disso, né? Ele, então, ficou muito feliz pela conquista, mas a partir do momento Já que ele gerou viu outro alguma desejo. coisa, gerou outro desejo, outro sonho, e automaticamente já pode ter gerado até uma frustração. Poxa, por que eu não consegui comprar aquele carro? Então, para mim, felicidade é um estado bastante volátil, né? Que ele flutua, e que bom que ele flutua, porque eu acredito que o aprendizado vem muito nisso. Já o estado de engajamento, na minha visão, é um estado cognitivo que exige
esforço discricionário. Me explico. E aí vou pegar duas referências aqui que eu acho que tangibilizam um pouco do que eu quero falar. Uma que é a teoria da autodeterminação. Uhum. Ele fala que para uma pessoa entregar um pouquinho mais do mínimo necessário do que ela é cobrada no dia a dia, seja família, social, corporativo, ela precisa primeiro sentir que ela tem autonomia, então tem pista para se desenvolver, para colocar, né, o que ela acredita em prática. Um segundo é que é o sentimento do pertencimento, ou seja, eu pertenço a esse lugar porque eu gero impacto e o meu impacto é valorizado. E o terceiro é direcionamento via liderança. Quando essas três coisas se unem, né, a autodeterminação acontece numa perspectiva de eu vou dar um pouquinho mais do que estão me cobrando, porque eu estou percebendo que o ambiente é favorável para isso. E uma segunda referência que eu adoro é um livro, Drive, Motivação 3.0, do Daniel Pink. Ele fala sobre as pessoas que entregam coisas que são disruptivas, que vão além do pensamento, que exigem um pouco de criatividade, né, inovação. E ele fala muito sobre que para que as pessoas entreguem isso, não é nem cenoura e nem chicote. É motivação intrínseca, que vem do esforço discricionário. Então, esse entendimento sobre o que é felicidade e o que é engajamento são coisas completamente diferentes, na minha visão. Porque, assim, a gente pode ter um funcionário, um colaborador feliz porque o trabalho é tranquilo, ou porque tem a máquina de café, tem a mesa de sinuca e Perfeito. etc. Não necessariamente ele vai ter. Mas não necessariamente ele entrega valor, né? Então, eu acredito que uma pessoa, às vezes, para entregar o valor, não é no trabalho fácil, não é na meta tranquila. Às vezes é num ambiente que seja mais crítico, Hostil, mais complexo de lidar, que isso tira mais valor da pessoa, em que em alguns momentos ela estará feliz, outros ela estará infeliz. E a dosagem emocional, né, aí entra inteligência emocional, regulação emocional, enfim, isso ajuda a equilibrar um pouco esse pratinho da felicidade. E onde eu observo, da mesma maneira que o Maia trouxe alguns exemplos aqui, onde eu observo que as empresas perdem um pouco a mão nisso, é investir na periferia do trabalho, que é no salário, que é no Maslow, né? Tem até a teoria de Herzberg, né? Que fala um pouco sobre os fatores higiênicos. Sim. Assim, é natural que você não ter salários, não ter bons benefícios, gera lógico, descontentamento, lógico. né? É natural. Agora, ele não é o fator que gera o engajamento. Exatamente. E eu acho que é aí que as empresas acabam errando um pouco, de acreditar que os fatores higiênicos são os São esses, fatores que determinam o engajamento. Eles são a base Aquilo é do o back começo to da basic conversa. pra você não começar perdendo. Exatamente, para não começar perdendo. É o básico porque bem senão... feito. Exatamente. Porque senão não adianta, daí fica meio contraditório tentar fazer a sinuca, ping-pong, isso e aquilo, não pagar o salário, não fazer nada, uma coisa não vai Perfeito. agregar valor na outra. Sim. Perfeito. Mas eu acho que o caminho da diferenciação de engajamento e felicidade vai por aí. Não, bacana. E eu acho que aqui, trazendo, né, para quem está nos ouvindo, quando a gente está falando de uma redução de engajamento, a pesquisa é meio chocante, né? Fala de 39% das pessoas engajadas. Então, né, levando para gente que fala de performance nas empresas, eu falar que só quase 40% está engajado, Sim. tem margem pra caramba de quando a gente fala de performance, de estrutura, de reorganização, de uma série de outras coisas. E logicamente a gente não vai conseguir ajustar, né, o time e tudo mais. Então, Carlos, trazendo para a tua realidade, pelo que você acompanhou e tudo mais, tem acompanhado, aonde que a gente está perdendo a mão? O que a gente está deixando passar despercebido, né, nessa lógica de engajar os times e tudo mais? E o que talvez está tão na cara que a gente não está, né, conseguindo fazer esse turnaround e realmente reequilibrar enquanto uma orquestração de cultura, resultado, do que propriamente só empilhar, que nem você mesmo citou, né? Empilhar uma lista de ações. É muito bom chegar numa organização, né? Porque a gente abre um espaço de escuta e consegue navegar em todos os níveis com uma facilidade que depois que a gente está muito tempo na companhia, todo mundo já fala, e lá vem aquele cara do RH de novo, né? E nesses 6 meses iniciais eu conversei com muita gente, do meu CEO, dos meus pares, dos VPs, diretores, até a base, e estou numa segunda rodada de conversas, curiosamente. E aí o paralelo, para mim, ele é muito simples, né?
Quando a gente percebe o porquê existe mais ou menos engajamento, a gente percebe alguns fatores muito claros. E só relembrando que a Amanda trouxe do ambiente que a gente vive, que você falou na abertura, né, Silvana? É um ambiente de negócio muito mais incerto. É um momento em que a complexidade ela vem com desafios em todos os níveis e frentes, né? A gente tá aqui falando de desafios sobre gente, mas tem os de IA, tem os de contexto socioeconômico global, a gente está num momento complexo também. Então isso é dado. Como que eu quero que uma pessoa chegue para trabalhar e ela tenha clareza de que ela é importante para ela, estou muito de acordo, Ale, que ela tenha motivação, ela tenha ali dentro dela a autoestima necessária, a empolgação necessária para falar assim, hoje eu vou fazer o meu melhor. Para mim vem do líder, porque essa missão não tem como fugir do contato humano para transmitir com clareza qual é a direção, qual é a perspectiva. Se os líderes dessem o passo do básico, este é o seu caminho, estas são as suas ferramentas, eu estou aqui para te apoiar e destravar o caminho e fazer esse ciclo de acompanhamento. A gente perdeu mão no direcionamento, no acompanhamento. Por quê? Isso eleva para o lado de inconsistência da organização. Partindo que o básico está dado, onde que vai vir a consistência? Eu estou fazendo a gestão do reconhecimento da consequência? Ou eu estou nivelando todo mundo no mesmo nível? Porque se eu estou dando a mensagem que o Maia e o Ale estão performando igual, mas o Maia está ali, quietão na dele, o Ale está tentando dar percentual a mais dele, mas no final do mês eu vou lá e reconheço igual, qual mensagem eu transmito para essa cultura? O que isso leva o time a entender com a mensagem do líder em relação a engajamento, a dedicação, a entrega, a resultado? Tudo que um trouxe de tô feliz com o Pebolim e o outro que estava feliz porque ele ia transformar, ele levou uma motivação, uma mudança de resultado. O líder está atento a isso? Ele está disposto a tomar decisões desafiadoras? E aí vem uma disposição da liderança, né? A Amanda trouxe dos dados que estão disponíveis e da quantidade de informação para você tomar uma decisão de negócios e como um SXSW pode ser sensacional para você aprender. Você fez escolhas, porque os dados são infinitos, mas você tem que estar preparado enquanto líder para navegar com um mínimo de informação. E a coragem para saber o que eu preciso dar de direção hoje, o que eu preciso dar de visibilidade, para o time não se perder, para fazer as escolhas corretas. Então, esse líder mais corajoso, que fala com mais clareza, mas que toma as decisões críticas com mais ou menos informações, seja em relação ao negócio ou ao time, vai dar uma direção muito maior. O que isso muda no engajamento? A conversa é verdadeira. E aqui você trouxe um elemento para mim que a gente estava aqui na prévia, conversando um pouquinho, quando a gente fala de coragem de tomar decisões. Perfeito. Porque agora todo mundo fala, me traz mais um dado, vamos levar para o comitê, vamos levar para o conselho. Tá todo mundo delegando e com receio. Há um pouco a gente refletiu que pode ser pelas estruturas matriciais, pelo receio, pelo medo e tal. Mas a grande jogada, quando a gente para olhar, quando a gente mais se desenvolveu, sempre tem a ver com situações de crise, situações que você assumiu uma cadeira nova. Normalmente tem outros desafios ligados, que é onde as pessoas param de egos, silos, arregaçam as mangas e vão realmente para fazer, né? Então, acho que tem um gancho muito importante. E por que eu falo isso? Quando eu escuto essas pessoas todas, o que elas estão pedindo? Me dá a direção clara, me dá os recursos para fazer o meu melhor e me desafia. Mas o feedback é a gestão da consequência, né? Essa consistência da decisão e a consistência do tá legal, não vai ser promovido, você vai ser promovido. Isso vai ficando claro, fica consistente. O engajamento vem. Engajamento é resultado e não estratégia. Isso. A estratégia é criar caminho de sucesso para as Uhum. pessoas, orientar o caminho, direcionar, e a consequência do engajamento vem, seja positiva ou negativa, de acordo com a estratégia que se for adotar. E tem um fator da coragem, e até tem um filme, talvez vocês já tenham visto, o Conclave, tem uma fala do Ralph Fiennes que ela é muito boa. A gente não precisa escolher um papa porque ele tem respostas e certezas. Ele tem a capacidade de lidar com as incertezas. A gente vive um momento
em que você não vai tomar decisão com 100% de certeza, você não vai direcionar um time, garantir a conexão humana com 100% de certeza. Você só tem que ter conexão, falar a verdade, falar, com o que a gente tem de informação e de recurso hoje, esse é o caminho, vamos juntos? Uhum. Aí você consegue puxar o time. Aí você consegue trazer o time para uma perspectiva de falar, você está disposto a vir colocar a sua energia, mas não é fácil. Então eu falo, começa pequeno, faz em pequenos times, começa com os líderes que são referências, pelo exemplo, e é uma jornada evolutiva. Não, com certeza. Pegando o gancho contigo, Amanda, você está transitando por uma série de empresas, Uhum. cada um com a sua dor, o seu Sim. momento e tudo mais. E a gente vê que o cenário, quando a gente está falando de incerto, está meio generalizado. Você vai Sim. falar de varejo, consumo, Todos eles. qualquer coisa. Uhum. Até estava num seminário faz uns 10 dias, mais ou menos, a gente falando muito, né, de quem conseguiu superar metas em 25 e que a maioria estava já recalculando rota no primeiro trimestre Sim, agora. mas E isso para qualquer cenário. E para minha surpresa, que eu não vou citar os nomes aqui, de marcas que eu falava, nossa, bem sozinho, né? Tipo, como assim que não tá conseguindo superar? O que você tem percebido nos grupos que você circula, as redes que você está, né, nas empresas? Muito dessa reação mesmo, né? De orquestrar, de rever estratégia, tá todo mundo, a gente talvez indo muito a. Sempre foi assim, tá indo ou estão realmente se repaginando e estão tomando decisões mais difíceis? Eu acho, assim, se eu ver, bom, eu navego em todos os segmentos, tamanhos e perfis de empresa, né? Eu trouxe até alguns dados aqui para compartilhar com vocês, mas eu vejo que elas são muito mais pontuais do que uma orquestração em si, assim, sendo bem sincera. Uhum. Acho que são Alguém ações. teve uma ideia, vai lá, vende o Isso, projeto vende e o larga. projeto. Eu acho que é muito mais comum ver isso do que essa, sabe, essa mudança realmente, ou uma estratégia realmente orquestrada, né? Quando eu falo isso, porque assim, o mais crítico quando a gente olha o engajamento do colaborador, por exemplo, dentro do Brasil, o que caiu mais é o significado do trabalho e ambiente. Então, esses foram, vamos dizer assim, 2 índices, né, que caíram. E aí, é muito louco, porque eu vou repetir aqui muito do que o Maia falou, porque ele fez uma fala, assim, perfeita aqui. Que é muito disso mesmo, eu acho que não falta ação, né? Mas tem um desalinhamento aqui entre o que as pessoas esperam e o que a empresa entrega, sabe? Então, e aí reforçando tudo que ele falou também, eu acho que tem o engajamento, ele não vem de uma, e acho que o Ali também reforçou isso, não vem de uma iniciativa isolada, né? Vem de um conjunto de coisas. Mas se você não tem clareza de prioridade, se você não tem coerência nessas decisões, eu falei lá em cima, o que, né, destrava, ou para mim, né, o que trava ou destrava um time é a qualidade das decisões. Então, se você não tem coerência, quem que vai se engajar, comprar a tua história, a tua briga, se você, cada hora você tá né, falando uma coisa, vai para cá, vai para lá, então você tem que ter essa coerência. A liderança precisa ser consistente. Esse negócio que a gente escutava lá atrás, tipo assim, lidera pelo exemplo. Gente, isso é muito real. Não adianta você não fazer e exigir que o seu time, né, que seu líder, né, você está liderando ali, que ele faça alguma coisa que você não faz, né? Então, eu acho que se essas coisas não existem, pode ser uma orquestração ou uma ação pontual, ela não vai se sustentar. Depende de quem teve a ideia, se tá batendo no peito e continuando. Daí muda o ciclo, começa tudo de novo. Exato. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim, mas, em resumo, eu acho que eu vejo muito mais coisas pontuais. Tipo, roda uma pesquisa, sabe? Essa empresa roda uma pesquisa. Ah, não, a gente tem que melhorar. Aí gera uma ação, mas tem muito do que você fala. Cadê o acompanhamento disso, né? Cadê o resultado? Cadê as ações? Onde estão os aprendizados? Eu acho que as coisas acabam ficando muito nessas linhas das ideias, ou vou falar que eu fiz alguma coisa, mas de fato eu não sei. Tem que responder um plano, Exato, né? tem que responder um plano. Eu acho que em situações como essa de crise, que é o que a gente está vivendo, geopolítica e tudo mais, é mais válido a transparência da liderança do que o otimismo. Exatamente. Sem dúvida. Eu concordo plenamente. Porque na crise é importante que as pessoas... A pandemia foi assim, Sim. a crise que a gente, né, econômica agora também está vivendo é um pouco disso, né? Quanto mais direcionamento claro, porque às vezes a pessoa pode falar, cara, eu não quero estar aqui nesse lugar que está indo para essa direção. E aí, cara, ela vai tomar uma decisão consciente de sair, ou a empresa vai tomar uma decisão consciente que ela saia.
Então, quanto mais transparência num momento desse, muito maior do que otimismo, acho que ajuda a trazer as pessoas para um nível de consciência adequado de que eu quero estar aqui nesse momento seguindo este caminho. Então, é importante as empresas entenderem isso, porque às vezes eu posso vender um negócio muito legal para os colaboradores da empresa, para que elas fiquem, mas que não se sustenta no longo prazo. E aí daqui a pouco o walk the talk que você está falando não acontece. E aí isso é muito mais frustrante do que a pessoa, né? Nós como líderes também entender que, poxa, esse é o caminho da empresa, então tô a fim de comprar essas batalhas aqui, vamos para cima. Então acho que na crise, transparência, mais do que otimismo, parece ser um bom E caminho. aqui acho que pegando o gancho já na tua fala, a gente fala bastante de alguns elementos que se a gente pega né, o Walk the Talk já era bastante antigo, a gente volta e ele é atual, porque querendo ou não, a gente ainda tem um gap bem grande entre o que você fala Fala e o o que que você pratica. faz. Mas a gente está falando de alguns outros conceitos, né, que vocês vão lembrar há pouco tempo atrás, a gente falando muito de trust management, da velocidade de Sim. confiança. Em crise, a tua fala para mim foi a maioria fica preparando o PPT do PPT para se justificar de algo Sim. do que ele poderia bater na peito e falar, não vou te entregar, o cenário não tá isso, eu vou encontrar outras alternativas. E aí vai ao encontro do outro quando a gente fala de organizações sem medo. Qual que é o espaço que você de fato está gerando para falar, o cenário tá caótico, mas neste cenário, como que a gente vai encontrar alternativas e gerar não essa equação do tipo, eu tenho que me defender, me preparar, a culpa foi do fulano, do ciclano, para falar do que nós coletivamente vamos encontrar de alternativas, né, para fazer essa mudança de chave e realmente conseguir entregar aí um outro cenário. E aí, nesta linha, Ali, trazendo um pouco do conceito, né, num dos nossos bate-papos, do gestor ser essa referência, né, um para-raios, que você orquestra, que você segura a pressão, que você equilibra, né, traz um pouquinho da tua ótica aí de competências chaves, né, para esse gestor que a gente está falando, que consiga dar conta dessa ambiguidade. Eu gosto da analogia do para-raio, que o que é um para-raio, né? O para-raio é uma haste metálica que ele capta uma determinada energia e dissipa, né? Para que evitar efeitos físicos, enfim, né? Eu sei que é mais complexo do que isso, mas para os engenheiros que vão estar nos escutando é simplista, né? O comentário. E o líder, para mim, é um pouco disso, assim, é a pessoa capaz, né, de receber pressão por resultado, pressão por um processo, pressão na crise, e de alguma maneira dissipar isso em formato de direcionamento, para capturar a energia adequada do time para focar no que precisa ser feito. E até na linha da confiança que você trouxe, que eu acho que tem uma fórmula super famosa, né, com alguns elementos no numerador e no denominador, tem 2 elementos dessa fórmula para mim que são fundamentais. Tem um que fala que é sobre intimidade, o quanto eu conheço de fato quem está no meu lado, jogando comigo, e para mim o denominador que é o fundamental, que é a auto-orientação. É o quanto eu jogo para mim ou quanto eu jogo pro time. E assim, quanto mais eu jogo pro time, mais possibilidade de reduzir o denominador, portanto, mais confiança eu gero, e quando eu mais gero, né, o conceito individual, mais eu aumento o denominador, portanto, eu diminuo a confiança do time. Então, um dos elementos que eu acredito na linha de competências da liderança é conhecer quem está jogando com ele. Sabe? O que cada né, pessoa do time tem que entrega mais para esse time, porque a gente não vai ter um time de estrelas o tempo todo, E nem né? vai conseguir, porque se você pega qualquer grupo, você que é um esportista, sabe? Se tiver um monte de estrelinha, daí que o time não vai ser Aí o ego às vezes canta mais alto. Eu acredito em time de alta performance, mas não necessariamente de que todo mundo precisa estar o tempo todo numa alta performance, porque aí acontece que o ego canta mais alto, né, em alguns momentos, enfim, isso pode prejudicar o time. Mas conhecer quem tá jogando, conhecer onde cada um joga e como que eu utilizo a potência de quem tá comigo no jogo, acho que essa é uma boa competência para liderança. Uma outra competência que eu acredito muito é influência multifuncional no caso, assim, o quanto o líder consegue abrir, né, criar pontes entre stakeholders, entre áreas, entre colegas, para dar a pista para o time conseguir construir, sabe? Então, um líder que consegue influenciar de maneira não cilada, né, não só naquele trabalho que ele precisa entregar e tal, mas ele consegue conectar e muitas vezes abrir mão
Uhum. do melhor resultado dele para o bem maior, Uhum. puxa, esse é uma competência para mim que coloca o líder num patamar assim Não é ser altruísta, diferente. né? Mas é isso aí. Exatamente, não é ser altruísta, mas é o cara que consegue entender, poxa, se eu não entregar isso aqui em detrimento de uma entrega que é muito maior É para a isso. companhia, Uhum. poxa, talvez faça sentido eu abrir mão e colocar o reinvestimento, investimento em outra ação e, por consequência, entregar mais. Então, acho que são 3 competências, na minha visão, que norteiam muito um líder diferente bacana. nesse cenário de crise, de caos e tudo mais. Silvana, se eu puder só adicionar um ponto, Claro, mas... e não podia estar mais de acordo, eu acho que a gente abriu mão um pouco do autoconhecimento que foi tão falado e a gente está deixando ele um pouco de lado. Para o líder fazer esse movimento, ele tem que se conhecer muito bem. Exato. Porque, como a gente falou na abertura, né, as vulnerabilidades dele, o quão disposto ele está para encarar com incerteza e com coragem esse ambiente que a gente falou, vai facilitar muito essa jornada. Total. Muito essa jornada. E facilita até na interação com a equipe, como ele lembra a equipe. Você se conhece, você sabe seus limites, você está disposto a se jogar nesse caos, nesse desafio, para você ampliar sua capacidade de influência, sua capacidade de entender o desafio e realmente jogar com a companhia, pelos seus pares, não só pelo seu objetivo. Isso, o autoconhecimento para mim vem muito, muito como algo assim essencial. E tem até uma técnica super simples, o pessoal chama isso, tem um termo técnico bonito, vulnerabilidade tática, que é às vezes diante de algum problema, você dizer, não sei, como líder, e deixar o time quebrar o pau ali, né? Deixar o time pensar. Às vezes vem soluções que mesmo você sabendo da resposta, você não conseguiria tomar, porque a diversidade de pensamento e tal traz a conversa para um patamar um pouco diferente. Então, às vezes, ainda que você saiba o caminho por vivência e tudo mais, às vezes fala, galera, tô com um problema, não sei, vamos discutir? E aí começa a vir as ideias e você consegue fazer as pontes. Então, às vezes, que é um pouco desse lugar do ser vulnerável também, né? Falar pro time, cara, não sei tudo, né? E aqui eu acho que tem um ponto que você trouxe que eu já me deparei com vários cases, a gente vai lembrando, né? Muitos é a gente instruir o gestor para falar, não é você o primeiro que fala, você vai esperar, porque na grande maioria ele já quer dar o direcional, já quer E a gente sabe que o tom que ele der é o tom do restante, você vai perder essa riqueza de percepções. O lado dele querer entrar em um open forum já com as respostas, falar, não, a gente está em uma jornada, não sabemos os próximos passos, porque por muito tempo a liderança que era considerada a mestre é que tinha resposta. Você era promovido porque tecnicamente você era bom e era o que mais conhecia. Então você se colocar, e a gente tá falando do mesmo gestor, gente, quem tá aqui agora foi gestor há 10, 15 anos atrás. Então ele também tem um processo de aprendizagem da maneira com que ele liderava para o que está liderando, que muda a regra do jogo e que a gente tem que orientá-lo e dar, né, todo esse suporte para ele também fazer a virada de chave. Então, bacana aí. Então, Amanda, vamos para você. Bora. Vamos lá. Que outros elementos do SX você absorveu? Porque a gente está falando deste caso, né? Você traz para a gente um pouquinho da própria Amy fazendo o funeral do relatório de tendências, mas isso já é um sinal claro, né, de algumas coisas que a gente pode trazer aqui para nossa roda de conversa. A gente está falando também do futurista, trazendo as tomadas de decisões, enfim. Que elementos que você circulou e navegou nesses dias? Olha, tantas coisas, mas assim, eu vejo que a gente falou muito sobre isso, né? Dados hoje em dia não é mais o problema, né? Então, tem aí o que você quiser. Tem IA, tem tecnologia, tem dado demais. Então, eu acho que hoje em dia, o que ficou muito também na minha cabeça ali, não é a quantidade de informação, mas como, de alguma forma, as empresas ainda continuam lentas, assim, sabe? Então, quando... Eu acho que a gente falou também um pouco disso, né? É tanta informação, que agora os líderes passaram a ter um outro problema. Que é tipo assim, a gente falou um pouco disso agora também, né? É tanto dá. Deixa eu conferir mais uma vez. Será que é isso mesmo? Será que eu não sei o que? E vai protelando. Tem um excesso também até de validação. Porque são tantas informações, elas estão em tantos lugares diferentes que você quer bater uma coisa com outra e ver se aquilo tem alguma convergência, etc.
E isso dá pouca velocidade no final das contas, sabe? Então, assim, eu acho que a gente falou também aqui, né, que o diferencial também não é o que saber mais, né, mas quem consegue lidar melhor e mais rápido com as informações que ela já tem, sabe? Porque agora, ano passado, vocês vão bem lembrar, assim, a gente só falou de AI o tempo todo, né? Antes era aquela coisa, meu Deus, passem a usar, porque senão acabou, né? Agora você vai lá para o South by Southwest, ele já tá nesse ano ele já tá com uma outra perspectiva, né? No sentido assim, ele já volta a olhar para mais. Antes, acho que o ano passado estava muito mais assim, você vai ficar para trás. Agora esse ano caramba, a AI tá disruptando e etc. Mas ao mesmo tempo você vê que tem essa pegada mais human-centric para as coisas, né? Eu vejo a AI como a nova internet. Vocês não veem com a internet, quando vem a internet que a gente tem hoje, né? É um pouco dessa virada que eu vejo, né? E eu acho que isso muda totalmente o papel da liderança, Sil, por quê? Se esse líder, acho que se ele deixa de ser quem é aquela pessoa, né, que tem resposta para tudo, igual a gente estava falando aqui, e ele passa a ser aquela pessoa que precisa dar o norte das coisas, sabe? E dar a direção e etc. E nem sempre com todas as respostas, né? Então, eu acho que o que ficou um pouco para mim é como utilizar toda a tecnologia e todas as informações que a gente tem hoje, dentro de casa ou no mundo, enfim, para tomar decisões mais assertivas e rápidas que vão realmente impactar a vida das organizações e dos colaboradores, sem ser algo penoso, sabe? Sem ser algo arrastado, sem ser algo que as pessoas sofram, sabe? Seja o líder ou liderado da companhia, etc. Não, mas Um pouco nesse bacana. lugar. Pegando o gancho, né, Carlos? Quando a gente tá falando, eu sei que você é um apaixonado, que a gente já bateu um papo. Quando a gente fala de tecnologia, e a gente tava falando bastante da fluência digital. Porque hoje a gente tá falando que nem o SX já tá na outra página. Mas se a gente vai na maioria das organizações, nem a primeira página andou ainda. A gente tem um gap grande ainda de conhecimento do que é o potencial. Tô falando de IA, mas qualquer outra tecnologia. Que é uma curva normal de aprendizagem. A gente vai ter que ser os early adopters de uma série de outras coisas. Tem muita gente já com bastante aprendizagem nesse sentido, mas é um desafio. Então, na tua ótica, assim, o que você daria de dica para quem está nos ouvindo para começar esse processo de experimentação, de skills relevantes para o líder? Às vezes ele fica na dúvida de cobrar IA com medo que o coleguinha saiba mais, mas não é ter medo, é realmente se lançar, enfim. Então, traz para a gente aí alguns elementos. Criando a conexão com o que eu trouxe, né, nos outros exemplos, para mim a capacidade de se jogar no incerto e aprender, ela é essencial não só no novo líder, né, em qualquer profissional que queira evoluir e se transformar. Trazendo para o fato real, a gente fez uma experiência, tá no final dela, bem legal. A gente está mais ou menos 6, 7 semanas numa jornada de todos os executivos e suas equipes bloquearam a agenda 3 horas por semana para se dedicar a IA. O problema, normalmente, no começo dessa jornada é como que eu faço o meu trabalho com a IA. Depois você fala, não, como que eu melhoro? Mas ninguém faz a pergunta, como que eu aprendo a trabalhar com a IA? O que pode ser esse novo mundo do trabalho para a gente garantir a conexão humana e trazer a IA para o jogo? Eu fiz aí umas reflexões bem profundas e os podcasts de tecnologia que a gente mergulhou, as referências, as diferentes experiências da equipe. Imagina, a gente compartilhou entre todo o time do comitê executivo e todas as equipes. Então, a gente mobilizou mais de 200 pessoas estudando. Então, gerou muito conhecimento. E é muito engraçado que todo mundo faz bem a curva do aprendizado, né? Todo mundo começa super empolgado, de repente fica frustrado, não sei nada, até que vai caindo na real e fala, opa, Dunning-Kruger, né? Tô me sentindo mais seguro e começa a ver um futuro. Mas o que não muda? Curiosidade, o ímpeto, a vontade de aprender, de se jogar no novo, lidar com o incerto. Isso é essencial, é uma competência de querer
navegar no caos para formar bom marinheiro no mundo digital, né? E aí entra uma diferença, ninguém tem o mapa. Todos os artigos, todas as consultorias que vendem algo, todo mundo está vendendo a mesma coisa, mas ninguém tem certeza do caminho. E não é um mundo sobre certezas, de novo. Então não vai ter uma receita de bolo. O ponto é, qual é a desconstrução para fazer algo novo? É muito nesse assim, caminho. eu já fiz alguns eventos, né, daqui na nossa jornada de Connect com grandes empresas e no Sim. bastidor fazendo briefing do tipo, me traz cases e tal. É. Tá todo mundo meio que igual. A gente até se inspira numa empresa que é mais tech do que a outra, alguma vai estar avançando do que a outra, mas a gente tá muito próximo no sentido de amadurecimento da temática. Sim. Só que daqui para frente é quem vai sair na frente, e aí a empresa é um conjunto Sim. de pessoas. Vai ter e a própria carreira sua, o que você faz e deixa de fazer e como que você aprende. É E isso. não para tornar um chat um novo Google ou algo do gênero, que alguns só estão indo para esse viés, né? Perfeito. O líder, ele passa a ser um líder de gente e tecnologia. Uhum. Que eu acho que nem o de gente ele ainda incorporou. A gente de RH faz um papel, muitas das vezes, que o líder não assumiu o papel Sim. de líder de pessoas que ele deveria assumir. Imagina agora, ele tem que ser um líder de gente e tecnologia. Não são os agentes, são os workers que vão compor vários agentes ali dentro e fazer uma entrega com IA para você, enquanto líder, tomar decisões diferentes. Mas ele está fazendo, ele está executando. Você conseguiu administrar vários workers, você conseguiu montar uma nova forma de tomar decisão, de olhar a sua entrega para a companhia, porque a IA não faz igual a gente fez. Ela não faz ali o processo desenhadinho igual nós humanos desenhamos a vida inteira. Eles fazem de uma outra forma, com atalhos, com uma outra perspectiva. A gente está preparado para isso? A gente vai ter que se jogar e aprender. E aqui você falou, mas para indo para o Ali aqui, a gente falou bastante da liderança, mas pegando um gancho para times de RH. Que, de novo, né, a gente está falando de uma jornada também muito crucial para nós, enquanto Sim. articuladora desse sistema, de ter novos elementos de repertório. Eu falo muito que a gente não entrega o que a gente não tem. E aí, por exemplo, a pesquisa, né, tem uma pesquisa que a Flash também conduziu, que é sobre saúde emocional. E aí foi chocante falar lá que 8 em cada 10 se sente sobrecarregado, já tiveram situações críticas e tudo mais, porque a gente sabe que vai ter pressão, mas 8 de 10 me chocou. Falei, ou aonde que eu tô circulando ou que eu não tô enxergando. Porque os picos, todo mundo tem. Qualquer um de nós aqui vai ter semanas que tá um pouco mais desafiadora, desafios que vão chegar e tudo mais. Mas ou a gente passou a normatizar e saber lidar, que faz parte, ou como que essa geração que a gente está desenvolvendo como um próximo step, sucessores e tudo mais, estão vendo realmente o desafio de liderar e tá protagonizando transformações de tecnologia. Porque por muitas áreas, o RH é aquela área que, se sobrar dinheiro, vai investir, se tiver recurso, vai vir um software novo, mas não protagonizando as mudanças e a transformação. O que você percebe? Eu acho que tem 2 elementos nessa perspectiva. Um é que RH que não conhece de negócio, ele tá fora do jogo. Mas esse discurso vive, você pode reparar, RH de conhecimento. Quantos anos a gente já ouve isso? Ou agora a modinha é, o que só o humano faz. Meu, de novo. Mas eu digo numa perspectiva mais profunda, sabe? Não eu conheço o que entrega, o produto que vende, mas é como o processo de construção do modelo de negócio faz, sabe? O RH não entender a lógica de como é construída a estratégia, como isso se desdobra em KPI, como isso se desdobra em execução, ele perde a linha de negócio. Total. E no final entrega um produto, entrega uma tecnologia, entrega um contrato, um serviço. Então, no final entrega, mas não é só sobre isso, sabe? É sobre a lógica de modelo de negócio, sabe? Então, acho que essa perspectiva para o RH cada vez mais importante para estar na mesa de negócio, para tomar decisão. Então, assim, uma mesa de negócio que não tem, né, o time de RH, o executiva de RH na mesa, está perdendo a oportunidade de fazer a conexão de, por exemplo, um líder que gere pessoas e tecnologia, né? Então, acho que essa é uma perspectiva. E a outra perspectiva que você comentou, assim, né, a tecnologia, ela veio para escalar. Ela facilita muito escalonar qualquer coisa que você vá desenhar. Mas se ela ditar o que o ser humano vai fazer, a gente perde a oportunidade
de corrigir rota, de ler contexto, de ler cenário e propor trade-off. Então, acho que a nossa capacidade enquanto liderança de cada vez mais trazer opcionalidade para a mesa, trazer trade-off, boas leituras de prós e contras, riscos que a gente vai assumir, para mim é a grande sacada do líder que a gente está falando para E o é onde que futuro. a gente vai agregar valor. Exato, porque o cenário de incerteza é dado, não tem como mudar, não está na mão da empresa mudar isso, Não na mesmo. grande maioria das vezes, e se o líder não conseguir jogar esse jogo incerto, trazendo trade-offs e que risco que está disposto a assumir, não é a tecnologia que vai resolver isso, não é a tecnologia que vai conseguir te dizer, vai por esse cenário que é menos arriscado. Ela pode te trazer dados, informações que facilitam o pensamento. Sim. A tomada de decisão é do líder. A tomada de decisão é da pessoa que vai O assumir senso esse crítico, risco. análise, Exato. curiosidade, Então, são coisas que não vêm A no coragem. script, exato. né? Então, eu acho que esses dois elementos, eu acho que ajuda, na minha visão, um pouco do que Não, o bacana. RH e o líder podem se posicionar. Super, concordo plenamente. Então, pessoal, olhando aqui já nossos times, nossa conversa vai indo para o encerramento. Ai, tá rápido, Passa o rápido. tempo voando, eu já Voando. teria Nossa muito Senhora. mais repertório e ele, né? Vamos fazer aqui os nossos encerramentos. Mas para quem está nos ouvindo, acho que fechando uma síntese aqui com vocês, a gente está falando claramente que não estamos falando de processos framework, a tecnologia A ou B que, né, vai estar concorrendo, mas a gente está falando de realmente um potencial do ser humano e aí análise crítica, a capacidade de ser curioso, aquele lado que é o interno, o que, que te move, o que, que realmente vai fazer você fazer as grandes, né, viradas da tua vida. Acho que esses são elementos. Então, eu queria deixar aí o convite para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, como uma dica realmente de carreira, né? Do que vocês colocariam aí, olhando o cenário de 2026, que é o que a gente está agora. Começar, Maia, Amanda. Olha, A Amanda vai. eu separei 4 dicas aqui que eu daria, tá? Uhum. E tudo acho que converge no que a gente já falou. Clareza e prioridade. Eu acho que um time desengajado, normalmente, pelo de experiência, não sei se vocês vão concordar comigo, mas normalmente é um time confuso, Uhum. né? Time desengajado é normalmente um time perdido, vamos ser bem sinceros. Segundo ponto, segunda dica que eu daria, coerência, né? Então, acho que as pessoas aqui observam, o ser humano, né? A gente é muito legal o discurso, né? Mas acho que ali o liderado ele vai levar em consideração realmente o que você está fazendo, né? Então, assim, as pessoas observam as decisões, né? Criar um espaço real de fala. E aí a gente falou muito sobre isso, sobre criar segurança, né? Abrir um canal de segurança entre os times aqui, que é muito importante. Não só líder liderado, mas eu vejo isso, pelo menos muitos dos meus times, o que eu vejo e quero muito incentivar é essa confiança também entre pares, né? Isso é muito importante. E para finalizar, acho que a dica aqui que eu deixaria é decidir. Falou muito sobre isso, né? Mesmo com a informação incompleta, a gente nunca vai ter todas as informações, sabe? Porque eu acho que hoje a indecisão custa mais caro, talvez, do que o erro, sabe? Então, às vezes, tudo bem também tomar uma decisão e errar ali no meio do caminho. Né? Somos humanos, no final das contas, né? A gente também é passível de erro. A gente pode errar também. Bom, Maia? vamos lá. Fazer uma analogia com a vida, né? Tô com um bebê de 1 ano e 4 meses, né? Acho que a primeira Uau. dica é a gente lembrar que a criança na cidade ela é curiosa, ela se Sim. joga, ela é aventureira, o aprendizado vai vindo aí. Então, instigar que a gente relembre da primeira infância, a beleza que é o aprendizado ali, a descoberta, a gente precisa voltar isso para dentro das organizações. A gente precisa do ímpeto do adolescente, que é o que se joga. Eu vou contra, eu vou criar algo novo, eu vou buscar uma solução diferente, não vou aceitar o tradicional. A gente precisa instigar esse movimento, mas a gente precisa da sabedoria de alguém que já viveu o restante da jornada e um líder com muita terapia, psicoterapia, autoconhecimento, para chegar lá na frente com maturidade, seu para-raio, né? Viver essa jornada e entender que a gente vai ter na equipe, no dia. Um dia eu vou ser a criança, você vai ser a pessoa com a maturidade, o outro vai ser o que toma as decisões. Você tem que equilibrar isso na equipe, mas tem que saber que tem diferenças. Tem esse equilíbrio na vida, né? O ser humano é isso.
Então, dá para a gente levar o que é a evolução do ser humano para dentro da empresa. E o único ponto final é a gente lembrar que tem que ter a provocação. Quando você percebe alguém muito no limite, você está colocando todas as suas fichas aqui dentro, respira. Tua motivação não vai vir daqui. Como está o seu equilíbrio também para a sua vida inteira, te dá o repertório. Aí não vou falar todas as saúdes aqui, mas é isso, né? Trazer outros elementos, ter família ou os amigos, as comunidades que você participa. Esse equilíbrio fora facilita o seu engajamento para viver a experiência dentro. Não, Super mas bom. legal. Vou tentar só ser Excelente. complementar com um único elemento. Eu acho que o custo de omitir tem que ser maior que o custo de falar. Né? Perfeito. Justamente na perspectiva Ah. de abrir espaço, assim. Perfeito. Uhum. Muitas vezes, o que acontece é que as pessoas que omitem, que ficam quietas, que não trazem o ponto, às vezes são melhores avaliadas do que quem traz um ponto, e não é o show-off, mas o ponto de vamos discutir, tenho essa ideia, Uhum. é valorizar esse tipo de atitude que hoje está mais É que tá fechado. cômodo você não ter nenhum impacto, não falar e não se indispor, que a gente falou de Exatamente, conflito. exatamente. Então, a gente talvez valorizar mais quem traz para a mesa, quem quer discutir, quem quer conflitar. O conflito é, via de regra, Saudável, né? muito saudável, né? Quando com respeito, Claro, claro. integridade e tal. Mas eu acredito que a gente valorizar mais essas pessoas que trazem pontos da mesa com base em dados, informação, ajudam a tornar as discussões, né, para um lugar que não é a tecnologia que resolve, é o ser humano que está dentro da sala. Então, acho que o custo Total. de omitir tem que ser maior do que o custo de falar. Eu acho que a dica que eu daria, pessoal, e aqui contando um pouquinho, quando a gente fala muito de ampliar repertório, cada um vai encontrar o seu modus operandi do que dá certo. Aqui no Connect, o que a gente preza normalmente? É uma diversidade de segmentos, é uma questão de vários estados e etários e tudo mais. Por quê? Porque você pode ir no YouTube, no Spotify, fazer isso, fazer aquilo, e cada um vai conseguir de alguma forma. Mas assim, quais são as redes que hoje você circula? Que ambientes que você se nutre com outros bate-papos e que vão te trazer uma outra percepção? Acho que a dica de quem está nos ouvindo é uma reflexão individual, né? Até que ponto você está deixando a tua carreira ser só aquele mini mundo do né, .com.br, ou aonde que você realmente está buscando elementos, seja em outras parcerias, instituições ou algo do gênero, mas para você se nutrir de coisas diferentes. E ali você vai ter um pouco mais de confiança de alguém que já passou por um caminho, alguém que já bateu a cabeça com algum outro tema, não tem resposta pronta porque nada vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, mas te traz elementos para você ampliar o teu ponto de vista e áreas que você não precisa ter resposta. Você realmente vai estar ali para refletir e trazer insights. Então, acho que tem uma crença que a gente fala muito internamente, que as conexões movem o mundo. Então, nesse sentido, né, fica aí o convite para quem está nos ouvindo, de estar acompanhando, né, tanto os próximos episódios, os eventos presenciais, que é uma forma de vocês ampliarem também os mini-mundos, circularem com outras pessoas, repertório mais amplo e tudo mais, porque vai te agregar valor à tua trajetória. Então, mais uma vez, super obrigada a todos. Foi um Muito prazer obrigado, imenso Eu que estar agradeço, com vocês Silvana. aqui, né? E a gente Igualmente. agradece aí aos nossos ouvintes.